eu pedia que pudesse abrir em Romanos capítulo 12. É na sequência do texto que há um pouco lemos. Há um pouco nós lemos do versículo 33 a 36 e hoje vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. E vamos olhar então para o grande apelo que aqui o apóstolo Paulo deixa com aquela igreja e deixa também com a nossa igreja, deixa com todos nós. E lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então temos diante de nós este versículo. E é importante nós fazermos um enquadramento desta igreja. Nós encontramos aqui uma carta que é dirigida a uma igreja que Paulo não tinha fundado, mas uma igreja que estava no coração do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve esta carta no final, ou após a terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo gostava sempre de ir mais longe. Ele não se contentava com aquilo que já tinha feito. E Paulo já tinha pregado o evangelho em muitas cidades, já tinha andado por muitos lugares, mas ele queria ainda ir mais longe. Ele sentia que o evangelho é para todos e por isso procurava chegar a todos. E ele desejava chegar à Espanha. E ele mostra esse plano de chegar à Espanha. No capítulo 15, versículo 24, ele claramente mostra que quer chegar aí. No entanto, para o fazer, ele precisava de uma igreja que o apoiasse. E a igreja de Roma era uma igreja que poderia ajudá-lo nesse caminho. Ficava a meio do caminho, era uma boa igreja, uma igreja que estava ali no centro do império e que podia então apoiá-lo nessa missão. E como ele não tinha fundado essa igreja, era necessário ele dar-se a conhecer a igreja. É verdade que conhecia muitos que ali estavam. Quando nós olhamos para o capítulo 16, nós vemos ele a referir vários nomes. Ele conhecia vários daqueles membros, mas não os conhecia todos. E ele também tinha a consciência de que o seu ministério era contestado. Porque alguns olhavam para o ministério do apóstolo Paulo como alguém que atentava contra a lei de Moisés. Porque procurava mostrar que a salvação é pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Alguns achavam que ele, ao fazer isso, estava a atentar contra a lei de Moisés e contra tudo aquilo que está relacionado com isso. Portanto, era necessário ele procurar esclarecer aqueles irmãos, para que não houvesse esse pensamento. Era necessário ele preparar o terreno para quando chegasse lá, pudesse ter acolhimento na vida daquela igreja. E por isso, ele aqui apresenta-se. Podemos dizer que a carta aos Romanos é só a sua carta de apresentação. É a carta onde ele apresenta aquilo que ensina, em que ele apresenta o evangelho de Cristo de uma forma pura. E ele procura então mostrar a esta igreja o evangelho. Um evangelho que não atenta contra a lei, que não atenta contra o que está escrito, mas que vem na sequência e que mostra então a salvação que há em Cristo Jesus. E nós encontramos então esta carta. E neste versículo que nós lemos, nós encontramos aqui um apelo. Ele roga. Mas é interessante que ele faz isso tendo uma base. Ele não faz isso a partir do nada. Ele não faz isso a partir de um vazio. Mas temos aí uma partícula que é extremamente importante. A partícula pois. Rogo-vos, pois. É claro que essa partícula é uma partícula de ligação. E ela está relacionada com aquilo que foi dito anteriormente. E ele anteriormente disse muita coisa. Muita coisa que devia estar presente na mente deles diante
deste apelo que ia fazer. Este apelo é movido por essa base que ele então estabelece nos capítulos anteriores. E então surge a pergunta: o que é que ele disse antes? O que é que nós temos nos primeiros 11 capítulos desta carta? Nós vemos que no capítulo 1, versículo 16, ele coloca o tema da carta. Ele aí mostra que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e depois do gentio. Ele procura mostrar que a salvação é para todos os que creem. Ninguém está de fora. O Evangelho tanto é para judeus como é para gentios. E ele depois, de seguida, vai mostrar quão necessário é o Evangelho de Cristo na vida das pessoas. Vai mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ele procura mostrar que os gentios pecaram, procura mostrar que os judeus pecaram, todos. Todos estão na mesma situação. Todos pecaram. E diante dessa triste realidade, então vem Jesus. Deus envia Jesus como solução para nos justificar. E, portanto, depois dele dizer todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não havia nada no homem que pudesse ser feito. Não havia nada que o homem pudesse fazer para reverter aquela situação. Mas eis que a justificação vem. Ela vem através de Jesus Cristo. E essa justificação, ela traz paz. Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz em Cristo Jesus. Ela traz reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Já não estamos mais sob a condenação da morte, mas agora desfrutamos do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Por isso, chegado ao final do capítulo 6, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós fomos justificados. Nós agora temos essa dádiva, temos esse dom gratuito que é a vida eterna. Então o que é que isso implica? Como é que nós devemos viver a partir daí? Então no capítulo 6 ele apresenta a imagem do batismo. Esta imagem, ela mostra o que realmente deve acontecer. Em primeiro lugar, é necessário abandonar o pecado. É necessário que o pecado não faça mais parte da vida. Não reine, portanto, nos vossos membros o pecado. É necessário morrer para o pecado e viver para Deus. Exorta ao abandono. Mas também exorta a produzir frutos para Deus. Frutos dignos de Deus. Isso vemos no capítulo 7, quando ele fala sobre essa realidade. Ele procura mostrar que não é fazer isto ou aquilo para alcançar a salvação, mas é produzir frutos que resultam da salvação que se tem em Cristo Jesus. E no capítulo 8 ele vai mostrar que nós devemos viver sob a orientação do Espírito e não segundo a carne. Nós somos guiados pelo Espírito, devemos andar em Espírito e não segundo a carne. E, portanto, no capítulo 8, ele termina com aquele cântico de vitória, em que ele mostra que nada nos pode separar do amor de Deus. Nada. Nada nos pode separar desse maravilhoso amor. Ninguém nos pode tirar aquilo que Deus nos deu. Ninguém. E nos capítulos 9 ao 11, ele agora vai mostrar, e agora, qual é a situação dos judeus? Qual é o plano de Deus para a nação de Israel? O que será dos judeus? O que será da aliança que Deus fez com Israel?
E ele vai mostrar que Israel rejeitou a Deus. Mas tal como Deus foi misericordioso para conosco, vai ser misericordioso também para com o povo de Israel. Porque ninguém está de fora do plano de Deus, da sua salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e depois do grego. Deus é misericordioso. E depois então termina com esta doxologia, este cântico de adoração que nós lemos e que nós há um pouco também tivemos a cantar, do versículo 33 ao versículo 36 do capítulo 11. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E tendo então transmitido a doutrina, tendo então falado sobre a santificação, ele agora vai falar de questões práticas. Como é que nós devemos viver neste mundo em que estamos? Ele enumerou os princípios gerais, agora vai falar de situações específicas. Como é que nós devemos viver? Então vemos aqui este apelo. Vemos aqui este apelo. Este apelo tem por trás de si tudo aquilo que foi dito anteriormente. E ele faz este apelo. E vejam só como ele faz este apelo. Rogo-vos, rogo-vos. Paulo inicia este apelo usando esta palavra. Uma palavra que expressa a ideia de uma súplica constante. Ela está no presente. É de algo que constantemente ele vai fazendo e está a fazer àquela comunidade. Ele não se cansa de apelar-lhes, não se cansa de suplicar-lhes que correspondam aos atos amorosos de Deus. Que possam corresponder àquilo que Deus fez por eles. A forma como Deus operou nas suas vidas, dando-lhes a salvação. Eles que estavam perdidos em ofensas e pecados, eles estavam mortos em ofensas e pecados, Deus deu-lhes vida. E o apóstolo Paulo aqui está a fazer mais do que um apelo. Ele está a rogar. E esse rogo, a palavra que nós encontramos no original, parakalô, de onde vem a palavra paracleto, consoladora, expressa um apelo apaixonado, um apelo sentido, um apelo fervoroso, intenso. É a expressão de um desejo intenso, de um desejo profundo que Paulo tinha no seu coração. Como eu disse, Paulo desejava o melhor para esta igreja. Paulo tinha-os no seu coração. Paulo sentia-se em dívida para com eles. Como vemos no capítulo 1, eu sou devedor. Paulo queria o melhor deles. E ele não simplesmente está a dar uma ordem, ele está a fazer um pedido. Um pedido que brota do seu coração. Ele está a abrir o seu coração a esta comunidade. E com fervor e intensidade ele suplica aos seus leitores. Temos aqui uma grande carga emocional que está a acompanhar este pedido. Porque Paulo quer o melhor deles, vai rogar, vai interceder. Paulo tinha autoridade para mandar. Paulo podia dizer: eu, em nome de Jesus Cristo, rogo-vos. Mas não faz, ele não usa da sua autoridade. Ele podia usar da sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo para fazer aquele pedido, mas não faz assim. Diante de algo tão majestoso que Deus tinha feito por eles, ele suplica-lhes que eles possam fazer aquilo que lhes estava a ser pedido. E reparem, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele não diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela simpatia que me tem, que apresenteis o vosso corpo. Não. Este apelo é feito pelas misericórdias de Deus. E misericórdia é uma demonstração de amor, por meio de sentimentos, de atitudes,
de ações para com uma pessoa que não merece. Se a pessoa merece e se dá a ela alguma coisa, é com base nos seus merecimentos. Mas aqui não há qualquer merecimento. Quando nós olhamos para aquilo que está anteriormente, não há merecimento nenhum no homem para que ele pudesse ser salvo. Não há mérito. É um ato gratuito. É uma dádiva imerecida da parte de Deus. É a graça de Deus em ação. E reparem, ele não diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. O termo no original está no plural. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdias de Deus. Está-se a referir a atos. Não está concentrado num ato apenas. Está referido a atos misericordiosos de Deus para conosco. E que atos são esses? A justificação pela fé em Cristo Jesus. A adoção de filhos. A concessão do Espírito Santo para nos guiar. A eleição soberana. É pelas misericórdias de Deus. Há vários atos. Atos em que Deus tem mostrado a sua misericórdia. Ele apela baseado naquilo que Deus fez. Não é baseado naquilo que Paulo fez. Não é baseado em qualquer simpatia. Não. É baseado este apelo nas misericórdias de Deus. A entrega que Paulo vai pedir deles é baseado nisso. E então vem o conteúdo do apelo. Se por um lado nós temos a base, o pois, estabelece esta base relacionando com aquilo que está anteriormente. Se nós encontramos aqui uma carga emocional bastante profunda neste pedido que é feito, rogo-vos, a palavra em si, agora nós vemos o conteúdo do apelo. Vemos aqui este conteúdo. E o conteúdo é este: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando nós olhamos para esta linguagem, é uma linguagem relacionada com o sistema dos sacrifícios do Velho Testamento. Fala aí de apresentar, e era isso que o fazia aquele que ia ao templo, apresentava a sua oferta. Fala de corpos, que apontava para os animais eram sacrificados. Sacrifício e também culto, relacionado com o ato de adoração do ofertante. E quando nós olhamos para os sacrifícios que eram feitos, nós vemos que o animal era cuidadosamente escolhido. Não era um animal qualquer que era sacrificado. Eram animais sem defeito algum. Eram esses que eram sacrificados no altar. E uma parte desse animal era queimado. E o cheiro era agradável ao Senhor. Era o cheiro que resultava de uma entrega, de uma consagração. Os crentes não são chamados mais a oferecer sacrifícios, mas eles são o próprio sacrifício. Os crentes não são mais chamados a pegarem numa ovelha, a pegarem num touro, num boi e ir ao templo para sacrificar. Não. Agora, os crentes são o próprio sacrifício. Eles são chamados a entregarem-se por inteiro ao Senhor. A entregarem-se completamente, sem reservas, de uma forma voluntária. Não precisamos mais sacrificar animais. Não precisamos mais nos sacrificar no sentido físico da palavra. Não precisamos andar-nos a mutilar, como vemos em cenas na altura da Páscoa. A autoflagelar-nos. Não é preciso nada disso. O sacrifício que Deus quer de nós é a nossa entrega. Ele quer que nós nos entreguemos. Ele quer que nós coloquemos a nossa vida no altar de Deus, para que possa ser consumido por inteiro, para que a sua vontade seja sempre feita.
E quando entendemos que tudo que Deus é e tudo que Ele fez por nós, quando nós entendemos isso, a nossa resposta só pode ser uma resposta de dedicação. Quando nós entendemos que quem nosso Deus é, quão grande Ele é, quando nós entendemos tudo aquilo que Ele fez por nós, este apelo é uma consequência natural. É nos entregarmos para que, como ele diz no final do capítulo 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa entrega voluntária e completa refletia o culto racional deles. E não se está a referir aqui a um culto pessoal, a um culto desligado de outros crentes que se faz no privado. O culto aqui é público. Não podemos esquecer a linguagem do Velho Testamento. O ofertante, ele não fazia o sacrifício em casa. Ele não pecava o animal e o sacrificava em casa. Não, ele ia com o animal e às vezes tinha que percorrer vários quilómetros para o oferecer no templo. Era no templo que ele iria oferecer o animal. Era um culto público. Sacrifícios eram feitos em ato de culto público, não nas casas. O ofertante tinha que ir ao templo para o fazer. E esta ideia também é que nós somos chamados a esse culto público. Não há como cultuar a Deus. Não há como ser crentes sem cultuar com os irmãos. Hoje nós encontramos desigrejados. Pessoas que acham que podem ser crentes sozinhos. Que podem fazer o seu culto em casa e que não precisam de cultuar na igreja. Que não precisam cultuar com os irmãos. É muito mais cômodo. É muito mais cômodo ficar em casa e cultuar a Deus aí. É claro que aí devemos cultuar a Deus. Não está em causa isso. Mas isso não substitui o culto público. Mas isso de forma alguma substitui a reunião da família de Deus para cultuar a Deus. Envolve o público e o privado. Porque no versículo 1 fala do público, no versículo 2 fala do privado. Fala de ordens que estão relacionadas comigo. Cada crente é chamado a dar-se por completo ao Senhor. E deve ser em culto racional. O nosso culto espiritual. E quando pensamos um culto racional, é que Paulo diz, atentem para aquilo que Deus fez. Que haja entendimento nas vossas mentes, que o vosso culto, a vossa adoração, não seja alguma coisa meramente emocional. Que seja racional, que saibam por que estão a fazer isso. Que tenham razões no vosso coração para adorarem ao Senhor. Paulo mencionou várias anteriormente, para que então eles pudessem ter um culto racional, com entendimento. Com entendimento. É verdade que as emoções são importantes, mas emoções sem entendimento de pouco vale. Mas também é claro que entendimento só por si, quando não há emoção, também é vazio. É preciso que haja conjugação de entendimento e emoção. Nós entendemos o que estamos a fazer e o porquê estamos a fazer e emocionamos-nos com isso. Ficamos tocados por aquilo que Deus fez na nossa vida. É um apelo. E a adoração, ela começa no coração. Começa no nosso coração e depois reflete-se na nossa vida. Reflete-se nas nossas ações exteriores. E este apelo faz todo sentido. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um apelo extremamente importante.
Rejeitar o Deus que nos deu a vida e que nos deu a vida 2 vezes é um ato de loucura. Não amar aqueles que nos ama tanto a ponto de dar o seu filho por nós é um ato de insensatez. Revoltámo-nos, rebelamos contra o soberano que tem demonstrado a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça para conosco. É algo ilógico. Nós somos chamados a correspondermos a este apelo. A este apelo que Paulo nos faz. Se realmente nós fomos justificados em Cristo Jesus, se nós fomos adotados como filhos de Deus, se nós andamos no Espírito Santo, então temos que entregar as nossas vidas. Entregá-las a Cristo para que Ele nos use até o último suspiro dela. Para que Deus nos use. A Igreja de Cristo não é uma igreja de inativos. A Igreja de Cristo deve ser uma igreja de pessoas que se dedicam ao Senhor em resposta àquilo que Ele fez. Que entendem com grande dádiva Deus lhes deu. Então entregam-se por completo. Consomem-se assim, podemos dizer, consomem-se na obra de Deus para procurar fazer o melhor, a fim de agradar aquele que os salvou. Que nós possamos estar dispostos a nos apresentarmos por completo ao Senhor. Apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifícios vivos. Deus não quer mais animais. Deus não quer a nossa autoflagelação. Deus não quer a nossa mutilação. Não. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, eternamente, glória. Então possamos dar glória eternamente ao nosso Deus. Amém?